Êxodo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao Senhor, e se ele não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com o seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe certamente será morto. E quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se 2 homens pelejarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, e o deixará ir livre pelo seu olho, e se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou,
matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. E se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. E se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará. Pagará em dinheiro seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Se o boi morto. Mas foi notório que aquele boi antes era escorneador, o seu dono não o guardou, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar, ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando, for ferido e morrer, o que feriu não será culpado de sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado de sangue. O ladrão fará restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. E se fizer pagar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-lo para comer no campo do outro o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha, restituirá. Se irromper um fogo e pegar nos espinhos e queimar a meida de trigo, ou a seara, ou o corpo, ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou bens e guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante do juiz e ver se não pôs sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo o negócio fraudulento, sobre o boi, sobre o jumento, sobre o gado miúdo, sobre a roupa, sobre toda coisa perdida, e de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levado perante os juízes. Aquele a quem condenarem, o juiz pagará em dobro o seu próximo. E se alguém der ao seu próximo e guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, ou for dilacerado, ou arrebatado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e o seu dono aceitará, e o outro não o restituirá. Mas se de fato lhe tiver sido furtado, pagá-lo-á ao seu dobro. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado seu próximo algum animal e for dilacerado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. E se o seu dono estava presente, não pagará se for alugado.